Hoje um vídeo que pode parecer óbvio, tu tá olhando aí e falando, mano, que coisa óbvia. E vou dizer, muito barbeiro que tá começando, a galera que tá entrando no mundo da barbearia, acaba errando o corte de cabelo, não pela técnica, porque tá fazendo a ordem dos pentes errado, nem nada disso. Tá errando em como segurar a máquina, uma das coisas mais simples, que parece simples, mas não é tão simples, porque tem um jeitinho que tu pode segurar que vai te ajudar. E outra coisa que é muito importante é que na hora, ó, peguei aqui o meu boneco horroroso aqui, tem que botar um nome nesse boneco aqui, hein? Largue nos comentários que nome vocês querem que eu coloque. O ângulo da cabeça é muito importante. Esse boneco aqui, ó, ele já nem tá aprendendo mais, porque ele já sabe como tem que ficar para o degradê ficar bom. Tem que ficar com a cabeça inclinada. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Primeiramente, não te esquece de dar o like e se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente aqui. Me segue no Instagram, faz todo aquele esquema lá para te receber cada vez mais conteúdo aqui do meu canal, beleza? Vamos lá, vamos falar de como segurar a máquina e para isso a gente vai ter que mudar o ângulo da câmera. E bom, gente, tô aqui com a máquina na minha mão, ok? Aqui é uma ergonomia mais padronizada, ok? E vamos lá, o que é importante? Ó, eu vejo muita gente que está começando segurando a máquina com muito peso. Segura a máquina desse jeito aqui, muito pesado, muito firme na máquina, pouco movimento, pouca liberdade. O que a gente tem que tentar trabalhar, gente? Primeiro, a gente tem que lembrar dos eixos que a gente tem de movimento no nosso braço, na nossa mão e nos nossos dedos, no nosso punho, em tudo, ok? Se a gente for contar o nosso ombro, ok? Tem o ombro, que dá pra ver na minha sombrinha, ó, tem a sombra me ajudando, ó. Ombro. O ombro é um eixo de movimento. O cotovelo, ok? O cotovelo é outro eixo de movimento. O pulso é mais um eixo de movimento. Esses são todos os movimentos possíveis de se fazer se a gente segurar a máquina assim. Porém, no momento que a gente afasta a máquina do pulso, ou seja, da mão, perdão, tira a máquina de encostada aqui e segura mais com os dedos, a gente ganha todo esse movimentinho bem fino nos dedos. Ou seja, enquanto aqui era um movimento muito mais limitado, aqui eu já ganho movimentos bem mais finos, bem mais suaves e principalmente eu tenho mais sensibilidade, porque eu estou segurando na ponta dos dedos, ok? Então isso ajuda demais na pegada. Então, gente, a pegada da máquina, vamos lá, afastem a máquina, tá, da mão de vocês. Reparem nos barbeiros que vocês acompanham, nos barbeiros que vocês admiram. Reparem que ninguém, ou praticamente ninguém, segura a máquina dessa maneira tão forte aqui, encostando na palma da mão. Ele afasta, ok? Então a máquina está afastada, ó, tem um buraco ali. A máquina não encosta. E agora, existem várias pegadas diferentes. Existe a pegada mais para baixo, a pegada mais para frente, uma pegada mais neutra. Tem gente que pega com os dedos sobrando aqui, ó, e segura dessa maneira aqui. Eu já vi gente trabalhando assim. O barbeiro Adailton trabalha dessa maneira aqui. Então aqui vai dar liberdade do que tu te sente bem. Tudo depende também da força que tu tem na mão. Se tu é um homem, se tu é uma mulher, se tu é um barbeiro mais forte, mais fraquinho, se tua máquina é muito pesada. Então tudo vai variar. Eu gosto de pegar ponta dos dedos, ok, gente? É assim que eu gosto de trabalhar, ok? De vez em quando eu posso encostar essa parte de trás na minha palma da mão, quando eu quero um movimento mais de cotovelo, um movimento mais de ombro para fazer um polimento, e eu afasto quando eu quero um movimento mais em C para cortar o cabelo. Então essa é a pegada que tu tem que fazer na máquina para te cortar um cabelo com qualidade, ok? Sempre usando as pontas dos dedos, sempre conferindo essa posição. E sobre o boneco que eu estava falando antes aqui, até peguei ele aqui, ó, sobre a hora de fazer o degradê, gente, qual é a posição que o cliente tem que estar para a gente poder utilizar a máquina com mais qualidade. Eu já fiz aulas de degradê, estou fazendo bastante coisa para vocês aí de conteúdo, mas é muito importante a gente entender que degradê é ligação entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, criar uma linha reta para criar um degradê. O que acontece? Quando a gente quer fazer esse ângulo, a gente quer fazer isso aqui no cabelo, que a gente chama de C-move, né? Mas por que C-move, né? Porque a gente quer começar mais baixo e ficar maior, mais baixo, maior. Porém, o movimento que eu prego aqui, que eu acho muito melhor, é o movimento de decolagem. É o movimento mais plano. Porém, se tu faz um movimento mais plano, tu vai acabar entrando no cabelo do cliente. Então eu recomendo vocês, e claro que o boneco vai estar exagerado aqui, mas essa inclinação. Quando tu estiver fazendo um degradê com a cabeça do cliente levemente inclinada, tu vai ter uma visão, uma luz melhor entrando no degradê e tu vai ter um ângulo para te atacar esse cabelo muito melhor. Então tenta inclinar a cabecita do teu cliente na hora de tu tá fazendo o fade. Isso é uma coisa que é difícil de tu ver no vídeo da galera do Instagram, no TikTok. Por quê? Porque a câmera já tá nesse ângulo. Então tu olhando o vídeo nem repara que o cara tá com a cabeça inclinada.
mas a cabeça inclinada ajuda demais. A gente não repara no vídeo, mas tu vai ver o cara trabalhando na vida real ali, né, no ao vivo, no tete-a-tete, tu repara que ele dá essa inclinada. Claro, aqui meu boneco tá exagerado, mas ele dá essa inclinada. E isso ajuda bastante na hora de tu visualizar. E o movimento, que antes tu precisava fazer um C muito agressivo, vira um movimento bem plano. Porque se tu fosse fazer aqui, nossa, ficaria bem desconfortável de fazer esse movimento plano. Quando a gente inclina, o próprio fato da cabeça estar inclinada, a nossa máquina sai automaticamente, o que acaba deixando o degradê ainda mais bonito, beleza? Sobre os tipos de movimento que a gente tem da máquina, muito importante. A gente tem vários tipos de movimento, movimento em ponta, movimento de decolagem, o movimento em C, vários tipos. Vamos lá. Movimento em C é aquele movimento que a gente tem alguma marquinha, alguma coisa para tirar e a gente faz um movimento bem curtinho, normalmente sendo utilizado mais em máquinas mais baixas, como por exemplo máquina de acabamento, como a 0, 0.5, por aí, 0 alta no máximo. O movimento em C é um movimento bem curto, não recomendo ser utilizado tanto. Eu acho o movimento de decolagem, aquele movimento mais plano, melhor. O movimento em C, como é que a gente consegue perceber se a gente está fazendo certo? Olhando a bundinha da máquina. Se a bundinha da máquina está se mexendo, ó, isso aqui é um movimento em C. Tu consegue avaliar quanto de movimento em C pela bundinha da máquina mais do que pela ponta. Então, ó, repara como a parte de baixo da máquina se mexe muito. Isso quer dizer que o meu eixo de movimento de ombro, cotovelo, meu braço em si, não está mexendo, está sendo um movimento mais de dedos. Então vamos lá, o C-Move, o C-Motion, o movimento em C, ele é um movimento de dedos e não tanto de cotovelo nem de ombro. Por isso que a pegada, é o que eu falei para vocês, é importante. Porque se tu pega assim, ó, o C fica um inferno de fazer. Então, pontinha dos dedos, ó, C-Move, tu ganha muita qualidade. O movimento plano, o movimento de decolagem, ele é um movimento de cotovelo e ombro, diferente do outro, e até um pouquinho de pulso, mas os dedos não se mexem, os dedos ficam firmes na máquina. Nesse momento eu posso encostar a máquina aqui, ó, e o movimento fica... Repara, meus dedos estão estáticos, a máquina em si tá toda durinha no mesmo movimento, não tem esse movimento, ela mexe num eixo só. Então temos um movimento plano, movimento de decolagem. Esse movimento é o que eu faço 99% dos degradês, esse movimento plano. Então tu observa se tu tá te mexendo. E aí a gente tem um movimento misto, que a gente pode utilizar algumas vezes também. Tem alguma marquinha ali, fiz o movimento plano, não tá tirando, eu vou colocar um pente um pouquinho mais baixo e aí eu faço um movimento misto. O que é o misto? É a mistura do Si com o movimento plano. Eu faço os dois ao mesmo tempo. Um leve movimento na máquina com esse movimento plano. A gente pode utilizar também em alguns polimentos, alguma coisinha que tenha ficado no corte de cabelo, ok? Mas basicamente esses são os movimentos. Se a gente vai fazer uma marcação, tá? Sempre importante, ó, o dedo, encostar o dedo, esse dedo aqui, ó, o dedo do meio, o dedo aqui, ó, do paz e amor, tu encosta no cliente esse dedo e aí tu consegue ter uma precisão para criar uma marquinha. Isso ajuda demais. Claro, no movimento de decolagem eu não preciso desse dedo aqui. Movimentos de precisão, o dedo do meio vai ser fundamental, porque ele é o que encosta na pele. Olha o movimento ao contrário, ó. Ele encosta na pele. Isso aqui para máquina de acabamento, tá, gente? Encosta na pele. Então tu tem esse dedo, dedo do meio sempre apoiado para movimentos curtos. Então, vou fazer um movimento curto, movimento de precisão. Bota o dedo do meio encostando no cliente. Porque qualquer movimento que o cliente faça, a tua máquina vai junto e não acaba acontecendo um acidente. Então, encostando o dedo aqui vai te ajudar demais, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não te esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Caso tenha gostado da didática e queira ver mais conteúdo, tem muitos vídeos aqui no meu canal e também lá na descrição tem os meus cursos, caso tenha interesse em ser meu aluno, link também está na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado e valeu, fui!